Bom dia, senhores operadores. Vamos à análise matinal, abertura do mercado americano. Mercado americano em andamento. Conforme eu publiquei ontem, estou verificando aqui a métrica que ainda está em formação do arco. Como eu havia dito, ele poderia superar esse momento, mas não poderia superar esse consenso para definir como um arco complexo e um arco que eu utilizo como métrica das predição de movimentação. Então, a definição de topo aqui nesse tempo 4 horas, agora no diário, ainda com base nos horários que a plataforma está definida, a Evening Star passou a ter uma definição mais clara, né? Ou seja, nesse diário mostra que um dia negativo ao lado de um dia positivo, configurando aquele aspecto de consenso. Bem, esse aspecto de consenso ainda envolto com a possibilidade de o mundo sofrer realmente a recessão devido à inflação, e essa recessão causa-efeito, efeito-causa, demonstrou com a queda do petróleo, que nós vamos mostrar aqui, o que é a métrica que está ultimamente dando essa definição. Então o petróleo está aqui no diário, vamos reduzir para 4 horas e aqui vamos reduzir para 15 minutos para verificar essas situações. Então temos aqui movimentações acima da média de 72 e uma tendência não definida para o 15 minutos, ou seja, ela não está se movimentando como houve essa movimentação aqui no início do dia. Agora podemos já dar uma atenção a essa coloração aqui e vamos colocar aqui e essa aqui, aqui e essa aqui, vamos colocar o black do petróleo. Bem, então aqui eu tenho permanecido, vamos ficar assim. Bem, aqui dá para verificar que a tendência se manifestou e a tendência de baixa está se manifestando, a tendência de alta está perdendo força, de baixa está revertendo. Então aqui nós podemos verificar que acima da média dos 15 minutos no intraday, ele ainda está mostrando uma variação do dia anterior. O dia anterior mostra essa variação e um pullback de 50%. Então vamos ver aqui, desculpa que não deu certo, aqui ela foi melhor. Bem, aqui não vai ficar extremamente, é só para medir esse pullback, tá? Então vamos lá. Esse pullback ele está mais próximo de uma retração menor do que uma retração maior. Aliás, está mais perto da retração maior do que uma retração menor, né? Então a retração maior, vamos fazer assim que seria o correto, para medir a retração e não a progressão. Então está aqui, ele está muito próximo dela e está vindo abaixo, talvez ele confirme esse preço baixo. Bem, voltando ao ativo americano, que é o objetivo, verificamos aqui a definição nesse tempo de 4 horas, e agora mais ainda acentuado no tempo de 1 hora, a formação de uma Evening Star, confirmando a Morning Star aqui, que é no topo, né? Morning Star, confirmando essa formação de topo que está caracterizada aqui. Bem, então mudando essa métrica para o outro lado, para o tempo mais recente, podemos predizer alvos nesse sentido. Aqui está a barreira vai tomar uma nova posição e vamos deixar assim. Bem, essa é a situação do mercado americano nesse momento. Vamos ver o mercado brasileiro e as métricas diárias. Aqui a maneira como a gente tem visto o mercado e aqui a formação da figura que nós entendemos ser
a figura de extrema relevância. Então, nesse ponto, temos um pullback, temos um ponto de definição, que ficou bem claro com essa. Como elas são iguais, tanto faz colocar essa aqui e aquelas ali. O tempo de 5 minutos não dá diferença, tá? Ou seja, houve um teste, né? Essa perda desse valor e depois a tentativa de recuperação do valor e a confirmação da perda mostram que a tendência foi de baixa e ela se confirmou. Formou-se o pivô foi rompido, né? Essa inclinação que nós sempre mencionamos de o arco, né? E novamente o arco, nesse ponto aqui o arco ele é aqui porque ele não transpassa aqui. Se houvesse o transpasse dessa linha de tendência, o arco seria aqui, tá? Então coincide os dois pontos, né? Formando uma métrica que dá para verificar e operar. Bem, vamos verificar aqui agora o dólar. Nesse caso, nesse tempo gráfico, vamos reduzir ele por 15 minutos para verificar todo o dia de ontem. No fechamento de ontem eu já deixei a maneira de operar e a maneira de confirmar as operações. Então aqui ele repetiu o que ele fez aqui, tentou, fez um topo, né? Uma tentativa de buscar a máxima do dia. Aqui as minhas concentrações de operação enfáticas e bem definidas, né? No caso, aqui não vai aparecer, aqui está. No caso de repetir aquela métrica, vocês verificam aqui o ponto de saída, né? O ponto de saída, e aqui é a maneira com que a operação foi desenvolvida. Repetindo a movimentação de ontem, ele fez a movimentação de confirmação do topo aqui, na tentativa de buscar o topo. Essa métrica funciona em diferentes tempos gráficos, então nós podemos olhar aqui nesse tempo de 5 minutos, né? E podemos colocar aqui também no tempo de 1 hora. Vou diminuir aqui, aqui está ela. Conforme o tempo aumenta, você pode obter melhores resultados. Então vamos lá, vamos levar o terrão para frente e vamos dar a esse ativo uma verificação mais adequada. No caso do dólar, vou retirar todas as outras operações. No caso do dólar, ainda vamos deixar esse ponto como referência, porque aqui ele vai coincidir, né? Então, no caso do dólar, temos que verificar a movimentação da moeda em relação à cesta de moedas e depois compará-la ao real. Eu não vou colocar esse ativo aqui, porque eu não tenho ele disponível, eu não olho ele diariamente. Eventualmente eu olho, que é o ativo dólar cesta de moedas disponível nas bolsas americanas. Bem, no modo geral, parece que hoje, um dia de realização, parece que hoje voltaremos a ter essa mesma métrica com um novo pivô, indicando que, nesse caso do ativo brasileiro, já há uma tendência de tentar recuperar, porém, ele pode ter perdido velocidade e nesse ponto ele já ter atingido o que a gente chama de declínio de aceleração. Então, a sigmoide que foi desenhada aqui, nós vamos dar atenção a ela agora num tempo mais curto, para verificar como ela se procedeu. Eu deixei a última aqui, formei o consenso, e estou mostrando esse arco com essa métrica de venda, né? Porém, isso não é uma assertiva, não é um trade de alta probabilidade, porque não existe mensuração do universo de quantas vezes isso ocorre, quantas vezes ele repete, nem a proporção do número de repetições sobre o valor do universo. A amplitude da repetição sobre a amplitude do universo. Então, no caso aqui, o universo seria a primeira hora, a segunda hora ou o dia todo. Então, vamos aqui nos 5 minutos. São 8 horas, 12 vezes
8 são 96 barras de 5 minutos, certo? Então, nessas 100 ocorrências, quantas vezes ele passou desse topo num determinado universo? Então, para montar o experimento de probabilidade, você precisa definir regras. Simplesmente falar que é um trade de mais probabilidade, sem uma regra definida, não adianta você falar. Um trade de mais probabilidade é um trade que, ao iniciar um candle, a probabilidade desse candle se encerrar em 60 segundos é de 100%, porque esse candle tem 1 minuto. Então, a probabilidade é extremamente alta do candle de 1 minuto fechar aos 60 segundos, porque só tem essa opção. Então, é uma possibilidade em uma. Quando fecha, 100%. Quando não fecha, acabou o mundo. Não, ele tem uma metade. Aqui nessa plataforma, você não tem como fazer fração de minuto, mas tem plataforma que tem. Você pode colocar 60 candles dentro do tempo de 1 minuto. São plataformas que trabalham com segundos. E existe plataforma que trabalha com milissegundos. Aí você vai ter que saber qual a probabilidade do preço em 1000 oportunidades dentro de 1 minuto, certo? Então vamos lá observar o que pode acontecer. O que pode acontecer é um preço acima e um preço abaixo do preço atual. Qual candle, qual tempo? No diário? Então, atenção para dizer que um candle tem mais probabilidade ou menos probabilidade, maior ou menor probabilidade. Um candle não, desculpa, um trade, maior ou menor probabilidade. O gerenciamento de risco é muito mais importante do que a definição das probabilidades de um evento ocorrer dentro de 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, 15 ou 30 minutos, ou 1 hora, 4 horas, ou dentro do diário. O gerenciamento de risco envolve o seu capital e a quantidade de capital que você coloca para uma operação. Então, uma operação te dá uma perda X, e sobre o seu capital, que é fixo, como o candle tem 60 segundos ou 1 minuto, você tem um tempo fixo ou tem um capital fixo. Aí você tem a probabilidade de perder 5, 10, 15, 20% a cada operação, ou de ganhar o mesmo tanto a cada operação. Portanto, o gerenciamento de risco envolve probabilidades de você ganhar e perder, sim ou não, num universo de N repetições. Assim você tem a sua estatística. Faça a estatística das suas operações para você ter certeza que a taxa de acerto vai se repetir. Se você sabe como operar, você vai repetir as suas taxas de acerto. Suas taxas de acerto vão sair de uma quantidade absurda de erro. Quando você começou, você não sabia operar. Você passa a adquirir conhecimento, começa a acertar e você vai aumentando, aumentando até você chegar num ponto que, para ganhar a medalha de ouro no arco e flecha, você tem que acertar todas as setas na mosca. Você quer fazer isso? Comece a treinar o seu universo de arco e flecha. Comece a repetir as suas operações de arco e flecha. O dia que você acertar todas na mosca, você tem condições de ganhar a sua medalha de ouro olímpica. Isso é gerenciamento de risco? Não, isso é técnica, conhecimento e precisão. Treinamento direcionado para acertar o alvo. Em qual tempo? Para cada modalidade existe um tempo. Existe um atirador, outro atirador, cada atirador. Existe o tiro coletivo e existe o tiro individual. Depois existe o tiro de desempate. Porque todos que estão lá acertam todas as setas da mosca. O desempate é o que leva à sua capacidade de ter e fazer aquilo que você treinou. Você tem capacidade para treinar? Treine. Você tem capacidade para fazer? Faça. Eu sou um operador virtual, estou treinando para fazer um teste numa mesa proprietária, estou treinando para fazer um teste de agente autônomo de investimento, estou treinando para operar numa mesa
numa empresa listada na Bolsa, estou treinando para ser um analista técnico pleno. Agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente a minha análise. Para operar na Active Trade, procure o link na descrição do vídeo, faça a sua conta, opere os ativos mercado americano US 500, opere BRA 50 e opere mini dólar agosto de 22 em contratos por diferença, sem depositar margens extremamente altas, sem depositar margens fora da sua realidade. Faça os testes, opere em centésimos, no caso esse contrato meia unidade, esse contrato 5 centésimos e esse contrato 1 centésimo. Treine, marque, anote e seja capaz de operar aquilo que você está pronto para treinar e para conseguir o seu objetivo. Obrigado.